Um colega pergunta assim, como funciona a questão do ITBI numa holding familiar? Essa é uma pergunta extremamente aberta. Eu vou responder de maneira geral, vou entrar aqui num detalhe que existe a respeito disso e vou tentar esclarecer minimamente aqui. De acordo com o que está na Constituição, e antes de eu falar sobre o dispositivo que tem na Constituição, deixa eu falar do porquê que está na Constituição. Existe uma política de Estado, uma política de nação, tá? Um projeto de país, que não é política de governo, política de partido, projeto de pessoas, não. É uma política de Estado, uma política de consolidação de nação, em que entende-se que é importante estimular a pessoa física a transferir patrimônio para dentro de pessoa jurídica. Existe essa percepção de que é importante estimular a pessoa física a transferir patrimônio para dentro de pessoa jurídica. E por que é importante? Porque pessoas jurídicas, em geral, exercem atividades empresárias, atividades econômicas, e essas pessoas jurídicas contribuem para o giro da economia, para o fortalecimento da economia. Então, dentro dessa política de Estado, o Estado quer que você pegue o seu patrimônio e leve para dentro de uma pessoa jurídica. Ele prefere que você faça isso do que deixar o seu dinheiro na poupança, do que deixar o seu dinheiro no colchão. Então ele tem esse desejo que o particular faça isso. E não basta que o Estado sente na cadeirinha e fale assim, como eu desejo isso? Não, não é como eu desejo isso. É preciso que o Estado organize a sua estrutura para fazer isso funcionar. Então você tem alguns elementos, aí você tem, por exemplo, na própria lei do imposto de renda, ela diz o seguinte, olha, ô particular, se você quiser levar o seu patrimônio para dentro da pessoa jurídica, tá bom? Pessoa física. Você quer levar seu patrimônio para dentro da pessoa jurídica, mas se por um acaso esse patrimônio estiver constando lá na sua declaração de imposto de renda com um valor muito mais baixo do que ele vale hoje, fica tranquilo. Você pode levar pelo valor que está na declaração de imposto de renda, que eu deixo isso e não vou te tributar. Então não tem ganho de capital, não tem imposto de renda sobre isso. Pode, o Estado está falando assim, beleza, faz, por quê? Porque eu quero que você leve dinheiro para lá. Então não vou te criar dificuldade para isso. E se você leva bens móveis para lá, beleza, já não tem tributo mesmo. Porém, se você leva bens imóveis para lá, essa operação de levar bens imóveis para lá, sobretudo quando é feita por meio de integralização do capital social, ela tem natureza onerosa. Se você fizer por doação, não tem jeito, vai incidir imposto de doação. Mas quando você faz, inclusive, na minha opinião, eu sou defensor da ideia de que as pessoas físicas poderiam doar para a pessoa jurídica, se for para a pessoa jurídica da qual ela seja sócia, sem ter imposto de doação nesse sentido. Porque pensa bem, isso não seria razoável. Imagina só, você tem uma empresa, e a empresa está enfrentando dificuldade, ou a empresa quer investir, tudo mais, eu quero pegar 100 mil reais e dar para minha empresa. Por quê? Porque eu tenho interesse, porque se eu der para minha empresa for bem, essa minha doação para a empresa, tá? Isso depois se reverte em meu favor. Existe até mecanismo de fazer isso, mas em geral, a doação ela vai incidir imposto. Mas se você faz isso por meio da integralização do capital social, ela não tem imposto nenhum. Salvo se o bem que você utilizar for um imóvel. Aí teria imposto. E para garantir essa política de Estado que o nosso país tem, o que ele faz? Ele coloca lá no texto constitucional uma cláusula de imunidade tributária. Então, se você pensar assim, livro é imune a tributo, templos religiosos são imunes a tributo, partidos políticos são imunes a tributo, os entes federativos não podem ser tributários, têm essa imunidade. E você tem não só essas políticas, a gente também tem essa política, a preservação dessa política de Estado, de migrar patrimônio para a pessoa jurídica, também é assegurada com uma imunidade tributária. Então, para passar para dentro da pessoa jurídica por meio da integralização do capital social, isso é imune de tributo. Porém, existiu no passado, ainda existe, né? Um conjunto de municípios que começou a enxergar o seguinte, não, peraí, se eu posso fazer isso, o particular pode fazer isso pelo valor que está na declaração e eu cobro ITBI pela diferença, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar ITBI sobre essa diferença. Isso é uma postura nojenta, mesquinha, é uma postura podre, é uma postura que não enxerga a política de Estado, só enxerga o seu próprio umbigo, asquerosa. E é lógico que isso não é permitido de ser feito. E é lógico que, mesmo assim, tem vários municípios fazendo. Por quê? Porque a gente vive num país em que o procurador do município, o procurador de fazenda, pode fazer. Ele tem a tese lá, ele pega e faz. Ele não responde por isso. Então é lamentável que tenha isso. Mas, dia após dia, a jurisprudência vem se consolidando no sentido de garantir esse entendimento. No ano passado, nós tivemos uma repercussão geral que até parecia
que estava favorecendo esse pensamento dos municípios. E a gente aqui já dizia, não é assim, tá errado, tá errado, tá errado. E o Estado de São Paulo, a jurisprudência vinha batendo bastante nisso, já se consolidando nisso. Aí vem a jurisprudência recente do Mato Grosso do Sul, dizendo que tá errado. Recentemente, teve até outra, uma posição do TJ paulista, que consolidou a ideia de que o ITBI ele só incide no valor da transação e não em qualquer outro valor, a não ser o valor de mercado, quando o valor da transação não existe. Mas quando existe o valor da transação, é sobre o valor da transação. No nosso caso aqui, o ITBI, o valor da transação é aquele que está lá na declaração. Cabe à prefeitura entubar e aceitar, porque essa é a política de Estado. Agora, existem municípios que ainda estão levando essa política de maneira equivocada. A bem da verdade, essa discussão feita pelo TJ paulista, ela foi muito boa porque ela foi muito abrangente. Por quê? Porque, na verdade, ela estava tratando ali sobre uma outra circunstância, sobre os imóveis arrematados em leilão. Porque os imóveis arrematados em leilão, eles são arrematados por um valor muito abaixo do valor de mercado. Mas é um valor digno de fé. Por quê? Porque é autorizado pela autoridade judiciária. É autorizado pela autoridade judiciária. Então é um valor digno de fé. É um valor que pode sim ser usado e deve ser usado para cálculo do ITBI. Por quê? Porque a autoridade municipal ela só está autorizada a rever esse valor quando o valor ou for omisso ou digno de fé. Pelo menos é assim que está no CTN, no Código Tributário Nacional. Então veja você, nesses casos de arrematação, a jurisprudência não só se consolidou assim, inclusive ela foi mais além. Ela diz o seguinte, olha, em se tratando de ITBI, não pode ser usado o que o município de São Paulo usava, aquele valor de referência, como uma espécie de tabelinha. Ou é o valor de mercado, quando for omisso, ou é o valor da transação. Aliás, quando for omisso ou quando o valor não for digno de fé. No nosso caso aqui, por que o valor é digno de fé? Porque é feito por um valor autorizado pela lei, autorizado pela norma a ser utilizado, que está lá no artigo 142 do Decreto 9.580